neste dias que antecede a volta de Jesus. Aleluia! E hoje vamos encerrar esse trimestre com a lição de sublime importância de um estudo, aleluia, que vai nos ensinar, glória a Deus, a ser mais forte em Cristo Jesus. Os irmãos se colocam de pé. E hoje é nossa lição 13. Glória seja dada ao nome de Jesus. O título da nossa lição é Resistindo às sutilezas de Satanás. Glória a Deus. Aleluia. O texto áureo diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Verdade prática. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Aleluia. Irmãos, nessa verdade prática, o texto das Santas Escrituras diz que a igreja, ela tem poder e autoridade para resistir o diabo. Resistir é opor-se, é medir força. E a igreja é mais forte do que o diabo, porque na peleja quem foge é o mais fraco. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E o texto está dizendo que nessa luta quem foge é o diabo. Então a igreja revestida de submissão a Deus, ela é mais forte do que o diabo. Nesta peleja o diabo é mais fraco. Repito, porque quem foge na peleja é o mais fraco. Então o diabo, ele é mais fraco do que a igreja. E a verdade prática diz que a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir o diabo. Um crente, irmão, uma igreja que submete aos ensinos de Cristo, ela está bem armada. Venha o que vier, os príncipes das trevas, as potestades do ar, as hostes espirituais da maldade, o dragão, a serpente, o diabo, eles serão vencidos e eles terão que fugir em nome de Jesus. A leitura em classe, Tiago capítulo 4, versículo 4 ao 10. Leremos todos juntos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúmes, ou zelo. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai vós a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores,
E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sente as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Meus amados irmãos, podeis assentar em nome de Jesus. Oh, louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, irmão, nós aprender aqui nesta noite que o diabo é mais fraco do que a igreja. É por isso que João, cheio do Espírito Santo, ele escrevendo a sua carta diz: maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Viu por que o diabo corre? Entendeu por que o diabo é mais fraco? Porque o que está em nós é mais forte do que ele. E o diabo, para vencer a igreja, para vencer um crente submisso a Deus, ele teria que vencer Jesus. Ele tentou vencer Jesus, mas Jesus esmagou a cabeça dele. Jesus tomou a chave da morte e do inferno. Jesus venceu e sentou à direita de Deus, e para dar vitória à igreja, louvado seja o nome de Jesus. Vamos para a introdução dessa bendita escola. Aleluia. Observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu primórdio, do seu propósito, missão para a qual foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é o evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Meus amados e queridos irmãos, a igreja genuinamente evangélica, ou seja, a igreja que permanece debaixo da submissão, a igreja zelosa, a igreja que está na obediência, a igreja que não se vendeu, a igreja que não se contaminou, a igreja que não se contamina, ela está sob ataque do inimigo. Isto faz-me entender então que as igrejas que não são genuinamente evangélicas, ou seja, as igrejas evangélicas só de fachada, o diabo não ataca ela não. Aleluia, glória a Deus. O diabo não ataca igrejas que têm somente o nome de evangélica. Sabe por quê? Porque essas igrejas que não são genuinamente evangélicas, ela não oferece nenhum perigo para o diabo. O diabo está atacando a igreja que é verdadeiramente, que permanece no padrão, nos princípios que Cristo estabeleceu. Essa igreja é atacada, porque ela encurrala Satanás e ameaça o inferno e traz grande prejuízo para o diabo. Então o diabo ataca a igreja verdadeira, os crentes verdadeiros. Por quê? Porque, meus amados, infelizmente,
O que nós observamos é os círculos dito cristão, é um evangelho diluído. O que é um evangelho diluído, misturado com muitas coisas? É mesmo que você pegar uma substância e misturar coisas no meio dela, vai tirar a essência. Ou seja, um evangelho manipulado, irmão. Um evangelho cheio de superstições religiosas. Um evangelho cheio de inovações. Um evangelho cheio de amuleto para engodar o coração dos incautos. Esse tipo de igreja, esse tipo de evangelho misturado, manipulado, cheio de tantas coisas, cheio de tanto enfeite, de coisa da cabeça humana, o diabo não ataca esse tipo de igrejas, porque não oferece nenhum perigo para ele. Mas uma igreja que permanece no princípio de Cristo, uma igreja de oração, uma igreja que luta pela santidade, uma igreja que luta pela verdade, que busca os dons do Espírito Santo, que busca a dependência do Espírito Santo, ela é atacada constantemente pelo inimigo. Aleluia, glória a Deus. Nesta lição veremos como a igreja pode resistir à sutileza de Satanás. Por isso veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizada a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento da sua fé e prática, e buscar uma vida cheia do Espírito. Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nesta guerra se não possuir um forte compromisso com a igreja local. A Deus toda a glória. Meus amados, primeiro, temos que ter a Bíblia Sagrada como tudo para nós. Nada sem a Bíblia. Nada sem a Bíblia. Infelizmente, há muitas igrejas, muitos grupos religiosos estão fazendo coisas que a Bíblia já não é mais mencionada. Trata de tanto assunto e pouca Bíblia. Mas a igreja que, para ela, tudo tem que ser referente à Bíblia. Tudo que vai fazer, temos que consultar a Bíblia. Essa igreja é a igreja vitoriosa, porque ela não faz nada sem primeiro consultar a palavra. Segundo, a igreja cheia do Espírito. Aleluia, nós vamos ver isso nesse decorrer do estudo, o que é uma igreja cheia do Espírito. E por último, um cristão, irmão, tendo fortemente compromisso com a igreja local. Crente, irmão, que não congrega por negligência, é um crente fracassado. Crente que vem no templo quando quer, participa da ceia quando quer, faz o que quer, não tem compromisso com a igreja onde ele congrega, jamais ele pode ser vitorioso. Mas o crente, irmão, que não faz o que quer, obedece a palavra, obedece às doutrinas bíblicas, obedece o santo costume, os regulamentos internos da igreja, porque tem um compromisso com a igreja onde ele congrega, você pode ter certeza que esse crente é vitorioso. Louvado seja o nome de Jesus.
Vamos para o primeiro ponto. Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Primeiro tópico: Cristo o Salvador. Aleluia. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Aleluia. Meus amados, o centro de tudo é Jesus. Jesus Cristo como Salvador. Paulo, a sua mensagem era Jesus Cristo. Pedro, a sua mensagem era Jesus Cristo. Filipe, na cidade de Samaria, era Jesus Cristo. Os apóstolos, os cristãos, eles não pregavam outra coisa a não ser Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Os pioneiros da Assembleia de Deus não pregavam outra coisa a não ser Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará para buscar a igreja. Um evangelho simples, um evangelho que todo mundo entendia, um evangelho que qualquer pessoa poderia receber com alegria, porque era um vocabulário muito simples, mas cheio do Espírito Santo, cheio da inspiração divina, porque Jesus Cristo era pregado como o único Salvador, e as mensagens surgiam efeito nos corações dos ouvintes, e multidões eram convencidas pelo poder da palavra, da pregação, que Jesus Cristo é o Salvador. E que nós continuamos a pregar o evangelho simples, aleluia, porém poderoso, cheio da unção de Deus. Infelizmente, irmãos, há muitos pregando um evangelho cheio de pompa, cheio de luxúria, uma linguagem complicadíssima que os membros da igreja quase não entendem, usando palavras, um vocabulário até estranho para muitos crentes da igreja, que muitas vezes é preciso até usar um dicionário. Quando ele chega em casa e vai consultar um dicionário para ver o que é que o fulano de tal falou, que ele não entendeu nada. Mas os apóstolos, aleluia, os pregadores, ele não estava preocupado de mostrar a sua sabedoria, de mostrar a sua intelectualidade. Eles queriam mesmo mostrar Jesus Cristo como Salvador. Oh, aleluia! Eles queriam mesmo mostrar Jesus como o único Salvador do mundo, como disse Pedro. Aleluia! Escrito em Atos capítulo 4, verso 12. E nenhum outro há salvação, porque em nenhum outro, nem no céu, nem na terra, é dado entre os homens. Não existe outro nome. É o que Pedro falava, é o que Pedro pregou. E nós temos que pregar que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não é o nome de Maria, não é o nome de João, não é o nome de Gabriel, não é o nome de Arcanjo Miguel, não é os serafins, não é nenhum religioso, é somente Jesus Cristo, o Nazareno. O segundo tópico do ponto primeiro: Cristo, o Senhor. Não basta pregar Jesus como Salvador, temos que pregar Jesus como Senhor também. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como único Salvador, por outro lado jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Atos capítulo de número 2, versículo
36. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. Jesus certa vez disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? O que é aceitar Jesus como Senhor? É submeter as suas ordens. Quando nós somos submissos às ordens do Senhor Jesus, nós estamos reconhecendo Ele como o Senhor da nossa vida. Porque todo servo obedece o seu Senhor. E foi exatamente isso que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 e 20, quando ele diz: ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Porque Ele é Senhor, Ele manda. Quem é Senhor, manda. E Jesus, Ele manda porque Ele é Senhor. Então Ele disse: olha, vai, prega, ensina, batiza e ensina a igreja a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Então, se Ele mandou, Ele é Senhor. Então é fácil, muitas vezes, aceitar Jesus como Salvador, mas nós precisamos ter Jesus como Senhor da nossa vida. E quando nós temos Jesus como Senhor da nossa vida, Ele fala e nós respondemos como diziam os servos de Deus no passado: eis-me aqui, Senhor. Samuel disse para Deus: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, confessar Jesus Cristo como Senhor é o dever da igreja santa, uma igreja submissa ao Evangelho, para vencer a sutileza de Satanás, para resistir o diabo. Porque quando a igreja tem Jesus como Senhor da sua vida, jamais o diabo vencerá. O diabo tem que fugir, porque o diabo vai ver o senhorio de Cristo plantado em nossa vida. O diabo vai olhar para um crente, olhar para uma igreja e dizer: aquele homem, aquela mulher, aquela igreja, ele tem o Senhor. Ele não faz nada sem a ordem do Senhor dele. Então o diabo vai ver na igreja o senhorio de Cristo. E quando a igreja tem Jesus como Senhor da sua vida, ela é vencedora. Glória a Deus. Vamos para o ponto 2. Comprometimento com as Escrituras. Primeiro tópico: a Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e a sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus. Contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente e sistemática de minar a autoridade das Escrituras.
Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras, como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falha e, portanto, passível de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus ao homem, e como tal está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem de se ajustar a nós, mas nós nos moldarmos pelas Escrituras. Glória a Deus. A palavra do Senhor, nosso Deus, ela não precisa de atualização. Os críticos, os incrédulos, os hereges, eles querem de todas as formas apontar erros, falha nas Escrituras, mas eles nunca vão achar. Eles podem achar segundo a mente deles, mas diante de Deus, jamais ele consegue aprovar erro nas Escrituras, porque a Bíblia é a revelação de Deus. Vejamos o que diz o livro de Provérbios, capítulo de número 30, aleluia, o versículo de número 5 e 6 deste texto sagrado. Provérbio, capítulo 30, versículo 5 e 6 diz assim: toda palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Todas as pessoas, irmãos, que ensina coisas além do que está escrito na área da vida, da fé cristã, quanto à verdade sobre Deus, esse tal se acha mentiroso. Ele pode até ter seus estudos profundos, o seu bacharelado em teologia, o seu doutorado em teologia, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que eles, por dizer ser sábios, se tornaram loucos. Hoje o homem estuda tanto, estuda, que agora ele quer ser mais sábio do que Deus. Ele estuda tanto que agora ele acha que ele sabe mais do que os apóstolos, ele sabe mais do que o Espírito Santo. Então a Bíblia, irmãos, é a revelação de Deus, a Bíblia não tem erro. Foi claro que Salomão deixou bem claro aqui. Não acrescente nada além dela, para não ser repreendido e ser achado mentiroso. Hoje, em muitas pregações, pregação de 1h30, pregação de 1h20, quando se nem todos, não vou exagerar, mas na maioria de uma pregação de 1h20, 1h30, você se aproveita a minoria dos minutos, a maioria é história de carunchinha, a maioria é coisa, ideologia da mente do pregador, da mente humana. Não tem Bíblia, quase nada de Bíblia. É por isso que os judeus, crentes na cidade de Bereia, vamos ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 11, aleluia. Aqueles judeus que aceitaram a Cristo, meus irmãos, ali na cidade de Bereia, eles já faziam isso exatamente para ver se os ensinadores eram verdadeiros ou se era mentiroso. Olha o que diz o texto, Atos 17, versículo
11. Ora, este foro mais nobre do que o que estava em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Aqueles judeus da cidade de Bereia, quando os apóstolos chegaram ali pregando, eles receberam de bom grado a palavra, mas ele não foi abraçando tudo e dizendo amém para tudo. Ele todos os dias examinava na Bíblia. Vamos ver se Paulo está pregando a verdade, vamos ver o que Paulo está falando, se realmente está de acordo com as Escrituras. Vamos ver o que Barnabé está pregando está de acordo com as Escrituras. Vamos ver se o que Silas está pregando é verdade. Vamos conferir na palavra. Oh, que bom se os crentes de hoje, irmãos, tivessem essa preocupação de conferir com a Bíblia os que os pregadores estão pregando, para ver se realmente é bíblico ou se é uma ideologia humana. Ah, que maravilha! Se todos os crentes tivessem esta preocupação e esse zelo de conferir nas Escrituras as pregações de hoje. Foi bem claro que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo de número 7, verso 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é crer em Jesus Cristo, não é de qualquer maneira, não é somente eu creio em Jesus, não. Jesus está dizendo, tem que crer em mim, conforme está escrito. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu interior. Então, meus amados, o negócio tem que ser como diz a Bíblia. Se não for como diz a Bíblia, sai fora, porque é furada, é ideologia do homem. Temos que ficar com a palavra, e ela é a revelação de Deus, porque Jesus ainda disse no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então é a palavra, é as Escrituras que falam de Jesus, é as Escrituras que revelam Jesus, é as Escrituras que revelam a salvação, porque ela é a palavra de Deus. O segundo tópico, Bíblia, regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta de fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte de valores éticos, morais e espirituais que deve nortear a vida do cristão. Se não fosse a meditação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria, se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre eles? Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero e etc. são práticas danosas que corroem e destroem o modelo da família idealizado por Deus? Somente por intermédio da Bíblia temos orientação segura e precisa sobre isso. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e de conduta. Se nós vivemos na família, a Bíblia, ela conduz o marido a amar a esposa a ser submissa ao marido e amar o marido. Na família, a Bíblia é a regra de fé
os filhos obedecerem pai e mãe, honrar pai e mãe. No trabalho, a Bíblia é regra de fé que o empregado tem que honrar o patrão, e o patrão não pode provocar a ira ao seu servo, o seu empregado. Na vida da igreja, a Bíblia orienta que o pastor tem que cuidar do rebanho, tem que ser um exemplo para o rebanho tem que ser obediente ao pastor. Na vida secular, na vida financeira, a Bíblia vai nos orientar que não devemos gastar dinheiro naquilo que não é pão. Em todas as áreas da vida, a Bíblia tem a orientação para nós. Então, se nós seguimos a Bíblia, somos bem-sucedidos, porque Deus, Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos para o ponto 3. Comprometimento ou comprometido com uma vida cheia do Espírito. Primeiro tópico: o Espírito Santo no plano da redenção. É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo é na prática dos princípios bíblicos. É impossível sem a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8 da carta aos Romanos. Ali ele mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continua subjugando. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão, de acordo com a epístola, o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Sem o Espírito Santo é impossível vencer a sutileza do diabo. Irmãos, nenhum homem, nenhum ser humano consegue chegar a Cristo sem o Espírito Santo. Nenhum ser humano consegue aceitar Jesus se o Espírito Santo não trazer ele. Quem traz as pessoas a aceitar a Cristo é o Espírito Santo. Quem trouxe nós e colocou nós hoje no lugar que nós estamos foi o Espírito Santo. Porque o homem em si, irmãos, ele não procura Jesus. Todo ser humano em si, ninguém procura Jesus. E por isso que João escreveu, e Jesus foi claro em dizer no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 8, que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E além de nos convencer, hoje ele nos guia em toda a verdade. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. E quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, jamais nós estaríamos aqui. Sem o Espírito Santo, jamais nós teríamos prazer de ouvir a palavra. Sem o Espírito Santo, jamais nós conseguiríamos orar a Deus. Sem o Espírito Santo, jamais teríamos desejo de santificar a nossa vida. Mas o Espírito Santo de Deus é quem realiza todas essas coisas em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico: a vida cheia do Espírito.
há uma obra do Espírito no interior do cristão, que é santificar para Deus. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo e temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impureza. Romanos capítulo 8, verso 13. Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil. Agora, meus amados, o que é uma vida cheia do Espírito Santo? No meio pentecostais, ou no meio pentecostal, muitos já pensam que ser cheio do Espírito Santo é ficar falando em língua, profetizando. Não. Faz parte do verdadeiro cristão, porque ele cheio do Espírito Santo, ele tem os dons do Espírito de Deus, ele é batizado com fogo. Mas é o que a Bíblia diz, que a vida cheia do Espírito Santo é uma pessoa santificada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é santificado. Uma vida cheia do Espírito Santo a pessoa é mansidão. Porque o Espírito Santo, ele é manso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é humilde. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é obediente. Então isto é uma vida cheia do Espírito Santo. É viver santificado, manso, humilde, obediência. Ao contrário disso, é apenas ilusão. É apenas ideias. Mas o verdadeiro cristão, a verdadeira igreja com a vida cheia do Espírito tem essas qualidades. E muitas outras ainda. Mas nós precisamos nos encher cada vez mais do Espírito de Deus. Vamos para o quarto ponto. Comprometimento com a igreja local. Primeiro tópico. A igreja como o corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que assim como um membro do corpo humano separado deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja é por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja, como o corpo de Cristo. A própria palavra desigrejado torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Então veja que a igreja é o corpo de Cristo, irmão. A gente vê muitas pessoas dizendo assim: eu não preciso ir na igreja porque eu sou a igreja. Não, nada disso. Nada disso. O crente, ele não é a igreja, ele faz parte da igreja. Por exemplo, a minha mão não é o meu corpo. A minha mão, ela faz parte do meu corpo.
E a minha mão tem a função, meu pé tem a função, minha orelha tem a função, meu nariz tem outra função, os meus olhos têm outra função, o meu rins tem uma função, o meu coração tem outra função, o meu estômago tem uma função, o meu fígado tem outra função. Então, cada membro do corpo existe uma função. Então, assim também na igreja, cada cristão, membro do corpo de Cristo, ele tem uma função. E a Bíblia vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e Deus colocou cada um no corpo como ele quis. Olha que maravilha! Cada crente salvo em Jesus Cristo, Deus deu uma função para ele. E aí nós, juntos, formamos o corpo. A igreja coletiva, a igreja de Cristo, é formada por todos os salvos, espalhados em todos os continentes da terra. Aonde tiver um salvo em Cristo Jesus, aí está um membro do corpo. E esse membro do corpo depende um do outro. Por exemplo, a minha mão depende do meu pé. Porque para mim, em algum lugar, pegar alguma coisa, os meus pés têm que me levar ao meu corpo. Eu não iria em tal lugar se não fossem os meus pés. Então a minha mão depende dos meus pés. Então todos os membros dependem uns dos outros, assim na igreja também. Segundo tópico, o lugar e a importância de cada membro na igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito de aglomerado, de concreto, tijolo, areia. Ela é o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Um desigrejado é alguém que por alguma razão não conseguiu exercer sua função no membro do corpo de Cristo. Então vejam, eu costumo sempre dizer esse templo aqui, o templo da igreja. A expressão certa quando eu vou para o culto não é eu vou na igreja hoje. Não, porque a igreja somos nós. Hoje eu vou no templo, aonde a igreja vai se reunir. A igreja somos nós. Então isso aqui é o templo da igreja. Mas a igreja precisa estar reunida aqui, pois para isso o Senhor Jesus Cristo nos chamou e aqui cada um tem uma função. Por isso que cada um recebeu uma chamada e cada um deve ficar na chamada que foi chamado por Deus. Amém? Que Deus assim abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e que nesta noite Deus dê vitória a cada um de nós. E a conclusão diz: cheguemos ao final dessa lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar a estratégia para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Amém? Nós temos um ajudador que se chama o Espírito Santo. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Aleluia, glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai que estás no céu, obrigado, meu Deus, por esta lição tão maravilhosa, Pai querido, e obrigado por concluir mais um trimestre, Senhor. Deus, abençoe, Jesus querido,
as novas lições de Jesus Cristo e que a tua igreja esteja revestida de poder para vencer os ataques de Satanás. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.